Nesse vídeo você vai ter um aulão completo sobre a função C. Você vai aprender tudo que você precisa saber nesses 5 passos aqui. Inclusive esse último do truque avançado é muito legal e eu aconselho você ficar até o final para não perder, combinado? Então já não esquece de se inscrever e curtir o vídeo aqui para estar sempre atualizado dos vídeos e materiais que a gente manda aqui, que é a melhor qualidade que você vai ver aqui no YouTube. E vamos começar já logo com a primeira parte para a gente saber quais são as aplicações da função C. Vou passar por alguns exemplos rápidos de como você pode usar a função C dentro do seu dia a dia. Então, o primeiro exemplo é quando você quer ver valores dentro do orçamento. Então, aqui a gente tem áreas, né, temos gastos, o orçamento. Você quer saber se bateu ou não o orçamento? Você utiliza a função C, ele sai aqui, bateu ou não bateu, sim ou não, super fácil, super rápido. Também a questão de metas. Se você conseguiu bater uma meta, colocou a meta aqui, ela faz o resultado para você, já falando se você bateu ou não bateu. Ou, por exemplo, você que pode ser um professor como eu já fui, você pode simplesmente saber se seu aluno foi reprovado, aprovado, recuperação, enfim, de acordo com vários critérios. E também alertas de vencimento. Muitas pessoas trabalham com vencimento de produtos e tudo mais. Você pode, de acordo com o dia, né, que você tem aqui, você pode dizer se o produto está em dia, está vencido e assim por diante. Legal? Então essas são algumas aplicações da função C e agora você vai entender a lógica por trás, que é extremamente importante, porque assim você não se perde na hora de fazer a fórmula. Então presta muita atenção nessa parte. Então como é que funciona essa função C? É o seguinte, você tem que gravar só uma coisa. A função C é uma pergunta de sim ou não, basicamente. Vamos pensar assim. Então, ela sempre vai te fazer uma pergunta que você só pode ter uma resposta de sim. Nesse caso, o sim para a lógica, para o Excel, né, é o verdadeiro, ou não, que é o falso para o Excel. Se você perguntar para o Excel e ele responder, isso aqui é verdadeiro, então você vai trazer algo aqui como resultado, um valor se verdadeiro. Você pode colocar um texto, um número, enfim, uma célula. Se falso, a mesma coisa, um texto, número, enfim. Então, por exemplo, aqui para você entender melhor se funciona. Imagina que você tem uma meta de R$100. Aí você vai perguntar, o professor Otto, bateu a meta de R$100? Então, a meta que o professor Otto, ele bateu ali é maior ou igual a R$100? Se verdadeiro, aí você escreve, sim, ele bateu a meta. Se não for maior ou igual a R$100, por exemplo, for R$98, ele vai colocar aqui, 98 é maior ou igual a 100? Não, isso é falso, isso não é verdade. Então, ele não bateu a meta. Então, é dessa forma que você tem que pensar. Sempre que você pensar na função C, você tem que pensar nesse esqueminha aqui. Uma pergunta e duas respostas, fazendo uma bifurcação, assim, em dois caminhos. Sabe quando você viu aquele filme do Velozes e Furiosos, que os caras foram cada um para um lado? É a mesma coisa. Então, pensa assim que isso vai facilitar demais a sua vida. Agora a gente vai botar a mão na massa, porque assim a gente vai começar a escrever a fórmula na próxima parte da aula. Vamos lá. Vou fazer agora um exemplo simples para você entender, e se você quiser fazer comigo, procura aqui na descrição do vídeo o link para você baixar a planilha e fazer comigo, mas você não precisa baixar se você não quiser, tá? Não tem a necessidade, que você consegue entender facilmente aqui. Vamos lá, o nosso exemplo é, eu tenho aqui alunos, coisa fácil, básica, assim, para você entender de forma fácil. Você entende o fácil, você vai progredindo para o mais complexo, combinado? Então você tem alunos aqui que eles têm uma média, e eu quero saber se eles foram aprovados ou tiveram uma recuperação ali, né? Então se ele tem uma nota maior que 6, ele foi aprovado. Se tem uma nota menor que 6, ele está de recuperação. Se for igual a 6, ele está aprovado porque é maior ou igual a 6, combinado? Então, lembra que a gente vai fazer aquela perguntinha lá para a função C? A pergunta é o seguinte, a média desse aluno aqui é maior ou igual a 6? Se essa média for maior ou igual a 6, então, se verdadeiro, ele vai estar aprovado, e a gente escreve aprovado. Se for falso, se for um número menor que 6, né, por exclusão, se ele não é maior ou igual a 6, ele tem que ser menor do que 6, ele vai ficar de recuperação. Então, como é que eu escrevo isso aqui? Você vai escrever o seguinte, igual, né, para falar para o Excel que você vai fazer uma função, e aí você vai escrever C. Legal. Aperta o Tab aqui para ele já autocompletar, abre o parênteses, e aí ele vai ter as 3 partezinhas aqui dentro da função. Teste lógico é a minha pergunta. Então, vamos fazer a pergunta aqui. Teste lógico é a pergunta. A minha média, que é a G4, essa célula do 6,75, é maior ou igual a 6? Você não precisa colocar a interrogação, tá? A interrogação é só para você entender o que funciona. É só a gente colocar aqui. Essa média é maior ou igual a 6? Aí você coloca um ponto e vírgula. Quando você coloca o ponto e vírgula, o Excel já fala assim, beleza. Se for verdadeiro, valor se verdadeiro, que é isso aqui, você vai escrever aprovado. Então, se essa média for maior que 6, aprovado. E aí eu vou escrever aprovado
entre aspas, né? Entre aspas, porque quando você coloca aspas, você está falando para o Excel que isso aqui é um texto. Se você quisesse colocar um número, não precisava, mas você tem que falar que é um texto por Excel, então você coloca entre aspas. Beleza, vai ser aprovado se for maior ou igual a 6. Ponto e vírgula. Aí quando você bota o ponto e vírgula, ele fala valor se falso. Se falso, vai ficar de recuperação, então entre aspas, recuperação. Legal? Fechou o parênteses e aí você vai dar um Enter, ele está aprovado. Se arrastar aqui para baixo, beleza, aí você tem quem está de recuperação aprovado, você não precisa fazer um por um e ficar observando. Muito rápido, muito fácil, né? Legal, agora a gente vai entrar num outro exemplo mais avançado ainda, em que você vai fazer duas perguntas, duas funções C. A gente chama de C aninhado, que isso aqui é bem mais avançado, mas não é tão complexo. Então presta atenção que é bem legal que o exemplo que eu preparei para você. Vamos lá. Vamos usar o mesmo exemplo aqui, só que agora eu coloquei um ponto a mais. A gente tem as faltas. Imagina que o aluno, se ele tem muita falta, ele vai ser reprovado. Então aqui a gente tem mais um critério. Se esse aluno tem mais de 25% de faltas, então ele está reprovado. Se ele tem menos de 25% ou igual a 25%, ele pode estar aprovado ou em recuperação. Aí vai depender da nota dele. Então, não importa se ele faltou muito, não importa a nota, ele vai ser reprovado. Legal? Então, como a gente faz aquela estrutura que eu ensinei para vocês de duas perguntinhas aqui? Tem gente que vai pensar, eu vou começar pela nota, né? Só que se você começar pela nota, vai dar problema, porque você vai ter que fazer várias funções C aqui a mais. Então, a melhor estrutura é primeiro você perguntar se ele foi reprovado. Faz mais sentido. Primeiro pergunta das faltas e depois você pergunta da nota. Combinado? Então, olha aqui, ó. Eu vou perguntar aqui primeiro. Faltas. As faltas foram maiores que 25%? Se foram maiores, esse cara tá reprovado, né? Se verdadeiro, ele tá reprovado. Mas, se as faltas foram menores do que 25% ou igual a 25%, esse cara aqui ainda pode ser aprovado ou recuperação. Só que para eu saber se ele foi aprovado ou ele está em recuperação, eu preciso perguntar sobre a média. Então, aí eu pergunto, média é maior ou igual a 6? Se for, é verdadeiro. Se não for, é falso. Aí ele vai para recuperação. Então, assim que a gente entra nesses três critérios aqui com apenas duas perguntas. E agora a gente vai escrever isso. Toda vez que tem uma caixinha preta, a gente vai escrever a função C. Você vai se ligar nisso. Então, vamos lá. Então, eu vou escrever aqui. Primeira pergunta. Eu vou perguntar se, né? Igual a se. Teste lógico. As faltas são maiores do que 25%? Essa é a primeira pergunta. Se verdadeiro, ponto e vírgula, se verdadeiro, se as faltas forem maiores do que isso, eu coloco reprovado. Reprovado. Por que reprovado? Porque ele teve notas maiores, faltas maiores do que 25%. Legal. Mas, ponto e vírgula, se for falso, ou seja, ele teve menos ou igual a 25%, ele não teve tanta falta assim, ele pode estar aprovado em recuperação. Aí eu pergunto de novo, com uma nova função C. A média é maior que 6, então agora eu vou colocar nessa parte do valor se falso, eu vou colocar mais uma função C. Eu vou colocar se, aí eu faço a pergunta. A média é maior ou igual a 6? Essa é a pergunta aqui. Média é maior ou igual a 6? Se verdadeiro, aprovado. Então, ponto e vírgula. Se verdadeiro, aprovado. Aprovado. Ponto e vírgula. Se falso, ele está de recuperação. Opa, ele já deu uma ajustada para mim, colocou aqui os dois parênteses e deu Enter. Pronto, se eu arrastar aqui para baixo, beleza, ele já fala quem está reprovado, recuperação, enfim. Você pode ver que esse cara aqui tem muita falta, já foi reprovado, esse cara também muita falta, foi reprovado. E os outros têm poucas faltas, eles estão em recuperação ou aprovados, dependendo da nota. Legal? Muito bom. Agora você já sabe usar o C aninhado, C duplo, triplo, quantos Cs você quiser, um dentro do outro, você vai fazendo essa estrutura aqui. E agora eu vou te mostrar o truque, que você já deve ter percebido aqui que eu já estou utilizando esse truque e você vai aprender a utilizar ele também. Vamos lá. Esse truque avançado é algo super simples, mas vejo pouquíssimas pessoas fazendo e traz uma grande diferença nas suas planilhas. Você reparou que na hora que eu estava nas outras planilhas, toda vez que aparecia reprovado, recuperação, aprovado, ele já pintava para mim a cor do que eu estava escrevendo. E aqui, quando você vai usar a função C normalmente, ele não coloca cor. Eu que coloquei isso para ficar mais legal de você entender a didática. Então, você pode fazer isso também. Como é que você faz isso? Você seleciona suas células
E aí você vem em página inicial e formatação condicional aqui em cima. Quando você vê em formatação condicional, regras de realce e é igual a. E aí você vai abrir uma caixinha em que ele vai perguntar assim para você: legal, formate as células, né? Deixa elas com uma cor da forma que você quiser. Quando for igual a, por exemplo, reprovado. Reprovado, eu quero que ele fique vermelho claro com texto vermelho escuro. Você pode personalizar mais aqui, vindo em formato personalizado. Eu vou usar esse padrão já. E pronto, ele já pintou para mim aqui, ó, quem tá reprovado. Toda vez que aparecer reprovado, ele vai pintar. Mesma coisa, eu volto lá e coloco igual a recuperação. Recuperação. Aí eu vou colocar aqui como texto amarelo. Olha que legal, ele já pinta aqui para mim direto. Volto lá de novo e vou colocar agora como aprovado. Aprovado. E aí eu coloco um texto em verde. E pronto, ele fica assim. Assim você consegue visualizar mais fácil, né? Olha como é que estava antes. Ó, você não consegue muito ver o que está acontecendo. Aqui eu consigo ver muito bem, ó. Tem 2 reprovados, 2 recuperação, 1 aprovado. Aqui eu não vejo. As cores são essenciais para você conseguir entender o que está acontecendo com os dados. Então isso aqui é uma dica extremamente válida para você colocar nas suas planilhas, combinado? Então, muito legal. Espero que você tenha entendido bastante. E aqui, geralmente nos vídeos, só 15% mais ou menos das pessoas, elas ficam até final, elas vão lá e estudam realmente. Então eu quero saber, se você foi um dos 15% que chegou até aqui, comenta aqui embaixo, sou dos 15%, para eu saber que você é uma pessoa comprometida, foi até o final, tá estudando, tá mandando bem, que eu vou gostar de ver isso aqui com vocês, legal? Então também não se esqueça de se inscrever, porque você sabe que o conteúdo aqui é fera, é legal demais, então aproveita e curte aqui se você teve um bom conteúdo, combinado? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.